Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 123, que foi quando nós estudamos a aplicação do teorema de Thevenin na análise de circuitos de corrente alternada que contêm ali fontes dependentes. Caso vocês não tenham visto esse vídeo ainda ou não fizeram a lista de exercícios, o link para a aula 123 está na descrição desse vídeo, Vai lá, faz o download do arquivo, Tenta resolver a lista e depois volte aqui então para conferir os resultados. Caso você já tenha feito, basta continuar. Exercício 1. Determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte do circuito externa à reatância indutiva vista na figura 1, em função de V. No caso, V é a variável de controle da fonte de tensão dependente, Eu vou redesenhar o circuito conforme a figura 1, excluindo então a carga ali que é a reatância XL. E ali entre o ponto A e B, calcular a tensão de circuito aberto, ou a tensão de Thevenin. Mas observe que nesse circuito, pessoal, como a reatância capacitiva está no ramo aberto, então não haverá corrente circulando ali no capacitor, então não haverá também tensão, correto? Então o ponto A ali ele pode ser movido para logo acima ali do resistor R2. E então a tensão de Thevenin será a tensão do resistor 2. Analisando o caminho da corrente a partir da fonte de tensão, ela vai sair por baixo ali por causa da polaridade positiva, e vai subir no resistor R2 e através do resistor R1 voltar para a fonte. Então a mesma corrente que circula no resistor R2 é a do resistor R1, logo eles estão em série. Para o cálculo da tensão do resistor R2, basta então aplicar a regra dos divisores de tensão. R2 vezes a tensão da fonte dividido ali por R1 mais R2. Note que tem um sinal de negativo ali, isso devido à polaridade da tensão no resistor R2, Observe que no sentido da corrente aí analisado, ele estará com polo negativo no ponto A em relação ao terra. Isso deve ser considerado no circuito equivalente de Thevenin. Atribuindo os valores, chegamos que a tensão no resistor R2, ou a tensão de Thevenin, é de menos 5 vezes a variável de controle V, volts. Ok, como a variável de controle não participa do circuito que está sendo analisado, essa variável V é uma tensão que vem externa a esse circuito, nós podemos então utilizar também o método 1 agora para o cálculo da reatância de Thevenin. No caso, eu estou substituindo a fonte de tensão por um curto-circuito, certo? Anulando o efeito dela. E agora a ideia é obter a impedância de Thevenin entre os pontos A e B. Então, olha aí o circuito da figura 1B. E a reatância para esse circuito ali será R1 e R2 em paralelo e o resultado em série com a reatância capacitiva. Então, atribuindo os valores, nós temos no formato retangular 2,5 kΩ menos J 1 kΩ. E no formato polar, 2,693 kΩ o módulo, e o ângulo de fase ali menos 21,8 graus. E por fim, pessoal, temos um circuito equivalente de Thevenin. Observe a polaridade ali, da tensão de Thevenin. Tem que estar coerente com a nossa análise quando vimos a tensão de circuito aberto. Ela tem ali 5 que multiplica a tensão de controle V, Então aquele V ali não é da unidade de medida e sim da variável de controle que é externa a esse circuito. A reatância de Thevenin é então uma resistência de 2,5 kΩ em série com uma reatância capacitiva de 1 kΩ, E aí tem a carga que é a reatância indutiva XL ali de 2 kΩ, Ali no caso foi utilizado um capacitor porque nosso ângulo de fase é menos 21,8 graus na impedância, Se fosse positivo, a gente usaria uma reatância indutiva. Ok, exercício 2, determine o circuito equivalente de Thevenin para o circuito visto na figura 2. Bom, agora nesse caso, pessoal, nós temos, além de uma fonte independente de tensão de 10 volts com ângulo de fase igual a zero, temos também uma fonte de corrente dependente de uma corrente Ix. Só que essa variável de controle Ix, ela participa do circuito sob análise ali, Que é a corrente que atravessa o resistor R3. Então nós não podemos aplicar o método 1, correto?
Eu vou converter essa fonte de corrente numa fonte de tensão, tá? Então eu olho para a fonte de corrente controlada e ela precisa de ter uma resistência em paralelo, certo? No caso, o resistor R1. Convertendo ali numa fonte de corrente, ela terá 6.000 vezes a corrente de controle IX, resultando no circuito da figura 2A. Isso aí facilita bastante o processo de obtenção da tensão de Thevenin, conforme vocês vão ver, tá? Então a tensão de Thevenin, ou tensão de circuito aberto entre os pontos A e B ali, pessoal, basta a gente agora observar que é a mesma tensão do resistor R3, correto? Então eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Então eu observe os procedimentos, né? Nós temos uma redução de potencial na fonte de tensão controlada, que depende da variável Ix, uma redução de potencial nos resistores R1 e R2 e uma elevação de potencial na fonte de tensão. Tudo isso é igual à tensão do resistor R3, que é a nossa tensão de Thevenin, resultando numa tensão de menos 8.000 Ix mais a tensão da fonte E. Olhando ali para o resistor R3, a corrente Ix ela pode ser escrita como a tensão de Thevenin dividida ali pela resistência R3, né? Aplicação da lei de Ohm. Dessa forma, nós podemos reescrever a tensão de Thevenin de forma que a variável de controle não mais participa ali do equacionamento, né? Nós temos ali, colocando a tensão de Thevenin em evidência, é igual a 3,278 volts com ângulo de fase igual a 0 grau. Observe com atenção aí todo o desenvolvimento matemático, tá, pessoal? É importante que vocês façam na mão aí para conferir os resultados. Agora vamos obter a impedância de Thevenin, correto? Eu vou utilizar aqui o método 3, onde eu vou remover a fonte independente de tensão, substituindo ele por um curto-circuito. Observe ali na figura 2B. E aplico uma tensão conhecida EG, certo? E o objetivo agora é, então, obter o valor da tensão EG e da corrente IG que sai dessa fonte adicionada ali entre os pontos A e B. Aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes para obter IG, nós temos que ela é a corrente IA, tá? Eu chamei ali de A, você pode dar o nome que você quiser, né? E a corrente IX que está indo para o resistor R3. E a corrente IX, ela é aplicando a lei de Ohm, a tensão da fonte EG dividido pela resistência R3, né? O resistor R3 tem a mesma tensão da fonte, já que eles estão em paralelo. Ok. Atribuindo o valor para a resistência R3, nós temos 256,4 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica a tensão da fonte EG. E agora, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, né, com o objetivo de obter a corrente IA. Então, observe que a corrente IA é a tensão da fonte EG mais a tensão da fonte de tensão dependente ali, dividido por R1 mais R2 que estão em série. Atribuindo os valores ali para a corrente IX e efetuando os cálculos ali, nós vamos chegar aqui a corrente IA é igual a 1,27 vezes 10 elevado a menos 3 EG. E agora nós podemos então obter o valor para IG. Atribuindo os valores de IX e IA, nós temos 1,526 vezes 10 elevado a menos 3 EG. E agora vamos então, por fim, obter a impedância de Thevenin. Tá? Atribuindo o valor para IG, né, nós temos essa expressão e fazendo o cálculo chegamos a 655,1 ohms. Então tá aí a nossa impedância de Thevenin. Então olha aí como que fica o circuito equivalente de Thevenin para o circuito da figura 2, né? Temos a tensão de Thevenin 3,278 volts, né, com ângulo de fase igual a 0. E uma impedância série de Thevenin ali de 655,1 ohms. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. E caso tenha gostado desse vídeo, né, deixe o seu like, verifique a sua inscrição no canal, tá? Forte abraço e até a próxima aula.